Beleza, né? Beleza, o que que eu estou pretendendo fazer hoje? Eu vou falar um pouco aqui sobre, eu vou falar sobre a lei dos nós, tá? Vou resolver esse circuito. E aí o que acontece? Nesse outro ponto aqui, essa aqui já é a SAP, é a atividade 2 da SAP 1. Aí eu vou fazendo ela junto com vocês aqui, tá ok? Pode ser? Beleza? Beleza, Então, professor, pode ser. então vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aqui, né? Vou aumentar um pouco aqui. Muito bem. Vamos continuar então. Pessoal, uma das coisas mais fenomenais que tem é a questão do quê? É a questão de nós termos técnicas para resolução de circuitos baseados na lei de Ohm, que eu disse que a lei de Ohm é igual a V é igual a RI, certo? Beleza? Então, o que que acontece? O que que acontece? Essas técnicas que nós utilizamos, que é a lei das malhas e a lei dos nós, você pode utilizar em qualquer circuito. Mas tem um adendo, tem uma coisa aqui que eu quero firmar com vocês. Nem todo circuito você pode utilizar uma técnica ou outra. Um circuito, às vezes é mais fácil você utilizar a lei dos nós, ou em outro circuito, dependendo da configuração dele, você utiliza a lei das malhas. E aí vem a pergunta: mas professor, quando é que eu vou poder usar a lei dos nós e a lei das malhas? Isso é com o tempo. Quanto mais você for exercitando, você for fazendo exercícios, mais você vai desenvolvendo essa percepção. Então, é naturalmente com o tempo, certo? Então, beleza. Eu vou resolver esse circuito aqui pela lei dos nós. Como que eu faço? Eu tenho aqui 4 resistores, certo? Eu quero achar aqui V0 e eu tenho uma fonte de tensão aqui. Como que eu faço? Eu venho aqui, adoto esse nó aqui como meu referencial, que eu vou chamar de A, ok? E aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou falar que aqui eu vou ter uma corrente I chegando, ela vai chegar nesse nó e ela vai dividir aqui em I1 e aqui do outro lado ela vai vir em I2, certo? Pois muito bem. O que que acontece? Como é a lei dos nós, a corrente que entra no nó tem que ser a corrente que sai. Então, o equacionamento fica dessa forma. I vai ser igual a I1 mais... Deixa eu melhorar isso aqui, peraí. I é igual a I1 mais I2. Nunca se esquecendo que V é igual a RI. E I é o quê? É a tensão dividido pela resistência. Beleza? Pois muito bem. Então, eu volto à minha equação inicial. E vou chamar aqui o ponto A aqui de VA e vou fazer dessa forma. Aqui eu vou aterrar e eu sei que quando eu aterro um circuito, o seu potencial ou a sua diferença de potencial é zero, certo? Pois muito bem. Então fica aqui, I é igual a I1 mais I2. Então vai ser VA. Eu adoto o sentido da corrente. Eu vou falar que a ponta da seta é positiva e a rabeira dela negativa. Então para o meu I aqui vai ser o quê? VA melhorar. Peguei agora tá melhor. Melhorou muito não. Vou pegar aqui. Vai ficar o quê? VA menos 4
dividido pela resistência, que é 1. Tá muito feio. Deixa eu melhorar isso aqui, peraí. VA menos 4 dividido por 1 igual. Aqui, como aqui é 0, no meu I2 vai ser 0 menos VA dividido pela minha resistência de 3. Aqui, 0 menos VA e o que acontece? Como aqui eu tenho 4 e 2, certo? E eles estão em série, eu vou somar. 4 mais 2, 6. Beleza? Pois muito bem. Então, pessoal, eu vou ficar com essa seguinte equação. VA menos 4, todo número dividido por 1 é ele mesmo, menos VA dividido por 3, menos VA dividido por 6. Agora, é álgebra. Eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar toda essa equação aqui por 6 para tirar a minha fração aqui embaixo. Então, como que fica? Fica 6 e multiplica VA menos 4 menos 2, que é 6 vezes VA, 6VA, dividido por 3 dá menos 2VA, menos VA. Beleza. Então, agora é álgebra. 6VA seis vezes menos 4 dá menos 24. E aqui fica menos 2 com menos 1, menos 3VA. O menos 3 vai passar para o outro lado positivo e o 24, que está negativo, aqui vai passar para o outro lado da igualdade positivo. Então, fica 6 menos 3 passa para o outro lado positivo, então fica mais 3. 6 mais 3, 9VA. E o 24, que está negativo, passa para o outro lado o quê? Positivo. Então, fica VA é igual a 24 dividido por 9. E aí eu vou achar essa tensão. Vou pegar aqui a calculadora. 24 dividido por 9. Dá 2,66. Então, a tensão é aproximadamente 2,6 volts. Beleza? E aí fica a questão. Eu quero achar o meu V0. Só que o que é o meu V0? O meu V0, pela lei de Ohm, é o V0 é igual ao quê? 2 vezes I2. E o meu I2 é quanto? O meu I2, equacionado é menos VA dividido por 6. E o meu VA é quanto? Menos 2,6 dividido por 6. Então, fica como? 2,6 dividido por 6.
0,44. Isso aqui vai dar menos 0,44. Amperes. Achei a minha corrente. E se eu quero achar minha tensão, é o quê? V0 é 2 vezes 0,44. Isso aqui dá 0,88 volts. Beleza. Vem a questão agora. Professor, e se eu quiser saber a minha corrente 1? É só você substituir, que é menos VA dividido por 3, certo? Beleza. Fica a questão. Professor, a minha corrente deu negativa. Tem algum problema? Ela está errada? Não, ela não está errada. Significa que ao invés dela seguir o caminho que nós adotamos, que é subindo aqui, ela vai fazer o contrário. Ela vai vir aqui neste ponto, corrente I, e aí sim ela vai dividir. Aqui vai ser o meu I1, o fluxo natural da corrente. Aqui o meu I1. E aqui vai ser o meu I2. Certo? E por que que eu sei disso? Porque aqui nós não temos resistência. E a corrente sempre segue o fluxo de menor resistência. Beleza? Pessoal, todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? Quer que volte algum pedaço ou não? Pode continuar? Professor, Pois não, pode falar. o senhor poderia voltar Voltar, por favor, professor. a explicar de novo? Aonde que vocês De não novo, entenderam? e eu cons- Aonde? O Senhor a multiplicou parte do tudo por 6. Peraí, volta de novo. Peraí. Aonde vocês querem que eu volte? Quando o Senhor multiplicou tudo por 6, não entendi Sim, essa parte. sim. Aqui. É porque eu quero tirar esse valor de 6 aqui, ó. Eu quero tirar essa função aqui de baixo, certo? Eu posso fazer isso. Eu posso multiplicar pelo maior número que tiver aqui para deixar o quê? Tudo dessa forma, ó, sem frações, tá? Se você quiser fazer o mínimo múltiplo comum, você pode fazer, que é o quê? É pegar 6 e 3 e fazer o quê? O mínimo múltiplo dele. Por 3 dá 1. Por 3 dá 2. Aí você vem por 2. E aqui dá 1. E aqui dá 1. É descobrir o menor número multiplicativo entre eles. Então fica aqui 3 vezes 2, 6. Certo? Você pode fazer isso também. Eu faço mais o quê? O mínimo múltiplo comum. Que eu faço o quê? Não, perdão. A multiplicação de frações. Por quê? Porque através dela eu posso retirar aqui, né? Eu posso tirar esses termos que estão em fração, que vão dar números mais puxados, né? Números mais difíceis de trabalhar. Você pode ter e essa opção de você fazer também, ok? Mais alguma coisa, pessoal? Todos entenderam aqui? Quer que eu volte mais algum pedaço? professor, aí a fórmula, no caso, é essa I igual a I1 mais I2, né? Essa é Sim, a fórmula. Eu não sim, porque eu cheguei a... aqui, ó. Aqui, ó. Você tem que lembrar o seguinte: a corrente que entra no nó é igual à corrente que sai. Por exemplo, a corrente que está entrando aqui, nesse nó aqui, é I. E as correntes que vão sair? I1 mais I2. Ou seja, a corrente que entra tem que ser igual à somatória, né, das correntes que saem. Beleza? Beleza. Aí na parte, aí esse VA, essa parte do VA menos 4 igual a 0 menos VA mais 0 menos VA. Sim. O É senhor porque, poderia me explicar isso aí, por favor? é porque é o seguinte: eu adoto o sentido da corrente, né, o sentido positivo ou negativo. Eu adotei que se a minha ponta toca aqui primeiro, da minha seta em corrente, toca primeiro no nó, então aqui vai ser positivo. E a rabeira dela fica o quê? Negativo. Então fica aqui. Se a ponta tocou em VA primeiro, em I, ela vai ser o quê? VA menos 4, dividido pela resistência. Lembre-se da
primeira lei de Ohm. A corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Aqui embaixo, o meu sentido da corrente que eu adotei aqui em cima é o quê? De baixo para cima. Então, fica o quê? Zero, que eu aterrei, potencial que é zero, menos VA, que é minha ponta, né? Agora a rabeira da seta, menos VA, dividido por 3. Aqui também. Vem aqui. A corrente, ela vem aqui e vem e chega até esse ponto. Então, você pega aqui 0 menos VA, e o 4 e o 2 aqui estão em quê? Em série. Então, você soma os dois. 4 mais 2, 6. Então, fica 0 menos VA dividido por 6. Beleza? Tranquilo? Entendeu agora? Tranquilo. Entendeu agora? Agora compreendi, entendi sim. Peraí, você entendeu agora? Entendi. Beleza. Tem mais alguém que não entendeu? Tem alguém que não Já entendeu, pessoal? Pois não, pode falar. eu não entendi aí, professor. Dá para o professor repetir mais um pouco essa sequência aí? Sim, mas É que aonde eu você posso. não entendeu? Na parte aqui do fechamento desse circuitinho aqui, Sim, onde o professor realmente fez a sequência, né? Eu sempre tenho sim, uma dificuldade na questão de fechar desses fechamentozinhos, quando ele é paralelo, quando ele é sério. certo. Aqui, Mas ó. na hora de fazer as continhas, é que Sim, eu ficava um pouco meio certo. perdido. Então é o seguinte. Então, vou esclarecer isso aqui de uma vez por todas para vocês. Certo. Pergunto, esse 4 com esse 2 aqui, eles são resistores que estão em série ou paralelo? Está em série. Isso, por quê? A corrente 2 ela vai sair desse ponto, ela vai percorrer o 4, vai percorrer o 2 e vai chegar em zero. Por que que eu sei disso? Porque elas dividem a mesma corrente. E quando eu tenho isso, eu somo 4 mais 2, 6, que foi esse valor aqui. Agora, se não existisse esse 4 aqui e aqui fosse um fio desse circuito, esse 3 com esse 2 estaria em série ou paralelo? Paralelo. Isso, porque a tensão no ponto A aqui vai ter que ser a mesma tensão nesse ponto B aqui. E como que você resolveria essa situação? Você pega a multiplicação pela soma, resistência equivalente, que é o quê? É a multiplicação, que é 3 vezes 2, dividido por 3 mais 2. Então, aqui vai ser 6 quintos. Tá? Aqui vai ser 6 quintos de ohm. Beleza? É assim que se faz. Entendeu agora? Beleza, professor. Beleza. Agora você entendeu? Sério mesmo? Entendi. Beleza. Entendi, professor. Então, pessoal, todas as vezes que você tiver, por exemplo, uma situação como essa daqui, você pode utilizar esse tipo de artifício. Você pode multiplicar aqui por esse número, o maior número aqui das frações, para que você tenha o quê? Esse grau de liberdade aqui que você trabalha o quê? Sem frações, beleza? Tranquilo? Podemos ir mais adiante, pessoal? Sim ou não? Sim, professor, pode ir. Então, beleza. Aqui, um outro exemplo. Eu tenho esse circuito, eu tenho uma, duas, três, quatro fontes e tenho dois, o quê? Resistores. Então, eu vou utilizar para este caso a lei das malhas, porque aqui eu tenho apenas uma malha, apenas esta malha aqui. Então, eu venho e faço com que tenha uma corrente circulando aqui, beleza? E o que que eu faço? Na lei das malhas, como eu disse a vocês, eu sempre pego o quê? O resistor, porque aí eu não erro. Então, fica como 47i. A ponta da minha seta, ela vem aqui para cá. Ela toca primeiro no menos ou no mais aqui na atenção, pessoal? Menos. Menos. Então, fica menos 3. Ela vem, circula por aqui, mais 7i. Ela vem, toca primeiro no mais 1.
ela vem, toca depois, primeiro no mais 5. Ela sobe e toca no primeiro aqui, menos 4. E chega no 47 e eu fecho a malha. Tudo isso igual a 0. Então, no caso, para mim compreender, no caso, sempre pega do resistor e vem descendo, no caso, Isso é quando porque, tem esse não, meio. isso é porque, mas também depende. Por exemplo, tem livros que eles pegam, por exemplo, da fonte de tensão. Eu pego do resistor que eu não erro. Porque se a resistência, por exemplo, se a fonte de tensão tiver com a polaridade invertida, como nesse 3 aqui no caso, ou esse 5 aqui no caso, às vezes a pessoa pode errar, né, por confundir os sinais. Então, por isso que eu pego já o resistor aqui, que ele já tem o quê? Ele já é neutro e ele já vem aqui para somar, beleza? Então, fica Beleza. assim. Fica variável com variável, termo independente com termo independente. 47 mais 7, 54i. E fica aqui. Menos 3 mais 1, menos 2. Mais 5, mais 3. Mais 3 com menos 4, menos 1. Beleza. Então, fica como? 54i igual a 1. Porque o 1 estava negativo, passa para o outro lado. Então, meu i vai ser o quê? 54, 1 dividido por 54. Que eu achei a corrente que circula por aqui. O professor pode deixar em fração? Pode. Não tem problema, não está errado. Tá? Por exemplo, dependendo do exercício que você for fazer, aí alguma prova ou algum concurso, por exemplo, que não é permitido o uso de calculadora, se aparecer isso aqui para você, num exercício como esse, estaria certo também da mesma forma, tá bom? Beleza, pessoal? Alguém não entendeu esse daqui? Posso passar para o outro? Ou quer que eu volte nesse aí que eu falei? Que eu acabei de fazer. Professor, pode passar. Pode passar? Todo mundo concorda? Pode passar? Pode sim, professor, pode sim. Então, beleza. Então, o que que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou achar o meu Vx aqui. Agora fica mais simples. Olha o que que eu posso fazer. Eu vou fazer essa associação aqui, ó. Pergunto a vocês, esses aqui estão em série ou paralelo? Paralelo. Isso. Então, a resistência equivalente é o quê? Produto pela soma, ou seja, multiplicação 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. E aqui fica 100 dividido por 20. E aqui dá 5. Certo? Beleza. Então, meu circuito ele vai ficar com esta cara. Nossa, mas esse mouse meu está horrível. Deus do céu. Então, aqui vai ficar... Esse cara aqui, ó, provavelmente ele nem conhece da parte técnica aqui. Então, você vai ver só que tem assinatura, tem carimbo, o cliente pagou essa parte do projeto, para isso aqui tem entregue. Tá? Então, é mais ou menos só isso. É só olhar mais documentação. Isso vai ficar desta forma. Aqui vai ficar o meu 2. Aqui o meu 3. Aqui o meu 5. E aqui o meu 10. Beleza. Então, eu faço com que circule uma corrente por aqui. Certo? Aí vem a questão. Professor, eu posso
nesse caso, fazer o 2 com o 3, já que eles estão em série, fazer a soma, você pode. Só que como ele pede o valor de Vx, ele quer o valor apenas da tensão nesse resistor, certo? Então, se você fazer do modo tradicional aqui pela lei de Ohm, não fica errado. Mas se você depois fazer isso aqui, adicionar isso aqui e achar a corrente total, você tem que achar apenas o quê? A corrente que vai circular nesse resistor de 2. Ok? Então, sempre analisa aquilo que o problema está pedindo. Nesse caso, como que vai ficar? Vai ficar 2i, a lei das malhas, mais 3i, mais 5i. E aqui ele vem e toca no menos 10 primeiro. A minha corrente toca no menos 10 primeiro. Menos 10 igual a 0. Então fica 2 mais 3, 5. Mais 5, 1. Então fica 10, né? Ou, perdão, 10. Eu já estava fazendo a divisão aqui direto. 10 e o menos 10 que estava negativo, ele vai para o outro lado o quê? Positivo. Certo? Então, meu I aqui vai ser o quê? 10 dividido por 10. Então, é 1. 1 ampere. Se deu 1 ampere, então meu Vx é quanto? Vx é igual a minha resistência, 2, vezes a corrente que eu descobri que é 1 que circula por lá. Então, aqui vai dar o quê? 2 volts. Beleza? Todo mundo entendeu, pessoal? Entendi. Mais alguém? Alguém tem alguma dúvida? Porque vocês precisam dominar essa técnica, ou melhor, essas técnicas aqui, para a resolução de circuitos, certo? Porque aí, a partir delas, que vocês já vão dar uma, digamos assim, vão ampliar a questão de resolução de circuitos, ok? Mais alguém não tem, assim, tem alguma dúvida, quer fazer algum questionamento, alguma coisa assim do tipo ou não? Professor, pegando no anti-horário, um anti-horário Sim. não fica melhor, não? Fazer pelo quê? Pelo anti-horário não dá certo, não, né? Não, você pode escolher o sentido que você achar melhor, tá? Desde que você saiba que, pegando um outro sentido, né, você vai ter uma variação negativa de corrente, essas coisas assim, mas você chega também no mesmo valor. Você pode usar tanto o sentido horário como no sentido anti-horário. Quem adota a corrente é você, tá bom? Porque o senhor passou uma atividade pela plataforma, eu fiz pelo anti-horário. E deu Deu certo? certo, eu fiz pelo anti-horário. Sim. Não, Deu. tem essa Eu questão fiz. também. Você escolhe. Como eu falo, você quem escolhe o sentido, tá certo? Desde que você leve em consideração também aquilo que você está levando, o quê? Fazendo a escolha, né? Do que você está fazendo. Mas pode ser no sentido horário, como no sentido anti-horário também. Não tem problema, tá? Pronto, Beleza, ok. pessoal? Beleza. Seguinte, gente. Quem tiver aí um lápis e papel, eu vou fazer essa questão aqui, tá? Essa questão aqui é uma das que vocês têm, que é a SAP, eu acho que atividade 2, SAP 2, certo? Nesse exercício, ele deu uma série de aparelhos e ele pede para você os colocar de forma decrescente, mas com consumo de energia, certo? Vocês vão ver aqui comigo e com o passar do tempo o seguinte, que trabalho, que a gente chama, ou energia, é igual a potência vezes a variação do tempo. Certo? Beleza. É por causa dessa equação aqui. O que é trabalho? Trabalho é energia, aquilo que está sendo fornecido ou que será consumido. Beleza? Então, ele pediu o quê? Para que você coloque e organize, né, de forma decrescente os aparelhos que têm um maior consumo de energia. Como que você faz isso?
Se você tem a potência, se você tem o tempo em horas, e aqui ele pede o quê? Que você calcule watts vezes horas, então é só fazer o quê? A multiplicação. Por exemplo, os condicionadores de ar. Eu tenho aqui 3.093 vezes 8. Vezes 8. Então, se eu fizer isso aqui, 3.093 vezes 8, isso é igual a 24.744. 24.744 watts vezes horas, certo? Muito bem. Aqui de novo, eu tenho lâmpadas incandescentes. Então, é 2.100, que é a potência, vezes 12. Vezes 12. Quando eu faço isso, eu vou o quê? 2.100 vezes 12. Isso vai me dar 25.200. Watts vezes horas. Embaixo, 1.500 vezes 8. Já vou fazer direto. 1.500 vezes 8. Dá 12.000. Watts vezes horas. Aqui, 8.800 vezes 2, que são os chuveiros elétricos. 17.600. E aqui, o secador de mãos, né, que é 5.400 vezes 4. Vezes 4. Que dá 21.600. Watts vezes horas. E aqui você vai colocar o quê? Esses aparelhos em forma decrescente, certo? Qual que você pega primeiro? Você vai pegar primeiro o chuveiro elétrico, ele tem a potência maior. Vem aqui, chuveiro elétrico. Chuveiro. Pá, 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 pá. E aí você vai vir aqui. Se você já tem um chuveiro elétrico, né? Que ele tem a maior potência, né? Tá pegando a partir disso aqui. Você vai ver que qual que é o consumo dele? 17.600 o quê? Watts vezes horas. Aí você coloca aqui 17.600 watts vezes horas. Já está na unidade. O segundo é o secador de mãos. Secador. Você percebe que a potência dele aqui era 5.400. E agora o seu consumo vai ser de quanto? 21.600. E assim vai. O terceiro, depois de 5.400, vem os condicionadores de ar. Condicionador de ar. E quanto que deu aqui? Condicionador de ar deu 24.744. O segundo, depois dele, os condicionadores de ar, é o quê? As lâmpadas. E elas deram o quê? 25.200. E aqui, por fim, eu tenho o quê? Eu tenho o computador e os aparelhos de escritório. Computador e os aparelhos de escritório. Que aí você vai ver que a energia que ele consome é de 12.000 watts.
Beleza? Então é assim que você vai fazer essa questão. Na segunda parte, você vai estipular, por exemplo, ideias, né, para evitar o consumo. Por exemplo, no chuveiro elétrico, você está vendo aqui que o tempo médio dele em horas, né, de consumo é de 2 horas. Para você reduzir essa quantidade de energia, basta que você faça o quê? Que o tempo de duração de uso seja o quê? Metade disso aqui, né? Metade de 2 horas, seja apenas de 1 hora, por exemplo. O secador de mãos. Ao invés de usar um secador de mãos, você pode utilizar ou um tempo reduzido, né? De reduzir aqui 3 horas, ter um acesso aqui só de 1 hora, ou então aquelas toalhas de papel, né, recicláveis, que você pode colocar aqui também. O condicionador de ar, você pode falar também, tempo reduzido, né, de custo. Também. As lâmpadas, diminuir também aqui a quantidade de tempo ou então a quantidade, né, dependendo da forma que você vai colocar elas, disponibilizar elas. Aqui, o computador, diminuir também o quê? A quantidade de tempo, que gasta muito, beleza? Então, são todos esses incrementos que você vai colocar nessa atividade para mim, ok? Beleza, pessoal? Todo mundo tá tranquilo? Professor, eu fui Pois atrás não. dessa atividade. Eu não encontrei ela lá, não. Aonde? Lá na plataforma. Aonde? Essa aqui? Lá na plataforma. Essa daí, essa atividade aí. Eu não encontrei ela lá, não. Aqui, ó. Aqui. Aqui eu vou pegar aqui pelo menos aqui Petrolina aqui, por exemplo. Você vem aqui, situações de aprendizagem. E essa aqui, ó. Eu acho que é essa aqui, deixa eu ver. Pode baixar aqui. Aqui, ó. Conseguiu achar agora? Será que você consegue achar? Eu vou atrás dela aqui. Beleza. Mais alguma coisa, pessoal? O negócio das leis de Kirchhoff, né? A gente tem que treinar um pouco mais elas, tá? Mas outra coisa, pessoal, seguinte, o pessoal da SAP 2 teve a primeira atividade, só teve uma pessoa que me entregou, por exemplo, aqui de Petrolina, tá? Eu já disponibilizei, eu acho, deixa eu confirmar aqui para todos. Ah, eu acho que eu não. Não, depois eu disponibilizo então. Eu vou disponibilizar para vocês, pessoal, como resolver essa SAP 1 aí também, ok? Pode ser? Todo mundo concorda, sim ou não? Eu já tenho um vídeo que eu fiz com uma turma resolvendo essa SAP 1. Pode ser? Todo mundo concorda? Sim, professor. Beleza. Pode. Marconi, você levantou a mão, o que que você pode falar aí? Concordamos. Beleza. Então é o seguinte, tem essa SAP, tem a SAP 2, tá? Tem essa SAP 1 aí. Eu vou deixar aí com vocês então, tá? Vou pedir para a menina aqui postar, minha monitora, a Letícia. E outra coisa, pessoal, Professor, o senhor vocês. me ouve? Sim, estou ouvindo, pode falar. É só uma dúvida. Essas atividades a gente tem até sábado para entregar, isso mesmo? Não, vocês têm até o último dia da UC, tá? Ah, porque tem lá até dia 22, eu pensei que era até sábado. Pera aí, qual que é a sua unidade? Areias. Areias? Deixa eu ver aqui. Eu vou olhar, então, qualquer uma aqui, para ver se tem alguma coisa errada, porque aí eu altero. Porque eu alterei esses dias, eu deixei para o último dia. Deixa eu ver aqui. Veja de Araripina, professor. 10 de junho aqui, ó, por exemplo. Mas o seu é Areias. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é Araripina. Areias. Deixa eu ver aqui. Dez de junho, ó. Tá? 10 de Ah, junho. Professor, Areias Sim, também é 10 de julho, professor? até 10 de junho. Todas elas. Quer ver? Deixa eu ver se aqui Tá eu bom. fiz certo. Eu fiz essa modificação semana passada aqui, ó. 10 de junho também, ó.
data limite de entrega, né? Até 10 de junho, tá? Ok. Beleza. Então podem ir lá me enviar, para não deixar tudo para a última hora, porque depois fica muito pesado e aí fica depois muito complicado de vocês fazerem. Aí o que que eu sugiro? Né? O que que eu sugiro? Nesse feriado, vai ser semana de feriado, não sei se alguém vai trabalhar no sábado, mas quem for, retire pelo menos uns- umas 2 horas só para você pegar isso aqui e você faz essas duas SAPs e já me envia. Porque aí você já fica mais de boa, tá? Não deixa para a última hora. Por exemplo, quando chega aqui mais ou menos nos últimos dias, tem gente ainda que reclama para mim abrir mais tempo, mais espaço, né, para entregar. Mas o que que acontece? Eu sugiro que vocês já me enviem tudo, porque aqui vocês têm uma, duas, três, certo? Vocês têm três aqui só, tá? Três atividades de envio. E aí pensa, deixar tudo para a última hora aqui, né? Lá para o final você vai ter só uma para você enviar para mim, beleza? Então eu sugiro, assim, que quem puder tire um tempo aí e me envie já nesse final de semana, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? O senhor postou uma atividade, por último agora, Sim, dessa. O senhor estava explicando. O senhor poderia explicar ela? essa aqui que você está falando? É essa aqui que você está falando? Professor, essa Não, aí. a outra Vocês querem... também. Não, é a outra. Eu já tenho um vídeo gravado que eu fiz isso com outra turma. Eu vou postar ela quando encerrarmos a aula aqui, Ah, tá ok. beleza? Aqui é só quem quiser. Eu acho que teve até pessoas que já devem ter tirado um print aqui, com os valores, tá? E vai elaborar, né, a questão lá para mim, por exemplo, de melhorias. Teve um aluno que ele já foi direto, né? Redução dos tempos, né? Ele já colocou aqui, redução para 3 horas, o condicionador aqui, redução de 8 horas aqui para as lâmpadas, computador 4, 1 hora, 2 horas, beleza? Então vocês aqui vão mandar isso aqui para mim, beleza? Mediante aquilo que vocês estão pensando em fazer, tá ok? Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Como eu vou parar por aqui, né? Ou eu pensei que a gente ia até atrasar, o que que acontece? Semana que vem, eu já vou fazer alguns exercícios com vocês, que eu já tenho aqui nessa parte aqui na apresentação, tá? Eu vou fazer alguns exercícios com vocês para frisar a respeito das leis de Kirchhoff, porque se não tiver bem frisado, se não tiver bem captado, vocês não vão entender como se resolve, por exemplo, circuito de corrente alternada. Esse que nós estamos fazendo aqui é de corrente contínua ainda, ok? Mas quando chegar em corrente alternada, então nós vamos trabalhar firme nessa parte. Então aí eu vou fazer alguns exercícios com vocês, porque vai dar tempo de fazermos tudo isso, apesar dos feriados, né? Até o dia 5 de junho vai dar para a gente fazer isso aqui numa boa. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida? Agora não, doutor. Tranquilo, Beleza. tranquilo. Tranquilo, né? Sim.